existe muita inversão na sociedade. Então, essa decadência que todo mundo nota já é causado pelas filosofias de vida que estão invertidas. Metodologias de ensino, infelizmente, também são invertidas. Que a mente humana capta as coisas por inteiro. E quando nós, no ensino, queremos fazer o contrário, do menor para maior, entra em colapso a mente das crianças e eles começam a rejeitar aprendizado. Então, na Millennium, os alunos estudam assuntos inteiros. Então, eles aprendem contextos terapêuticos, onde tem uma dialética correta, é ensinado assuntos desinvertidos, de modo desinvertido, permitindo que a mente funcione da forma correta. Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo, vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas KEP Pacheco. Nós estamos trazendo hoje para cá, para a nossa campanha Felicidade Sem Medo, vamos juntos desinverter o Brasil, a nossa querida professora Sari Koivucangas, que ela é mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, curso que ela concluiu em 2022, mestre em Ciências pela Universidade de Turku, na Finlândia, 1999, pós-graduada em Gestão de Conflitos pela Faculdade Trilógica KEP Pacheco, em 2020, e ela também fez o Superior Tecnológico em Gestão Ambiental pela Unip, em 2018. Ela é psicossocioterapeuta, acreditada pela Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Teologia, Filosofia e Ciência. Tem 25 anos, agora é mais, não é, professora Sari? Quantos anos de experiência a senhora já tem com o método psicolinguístico terapêutico? Vamos fazer aqui mais do que 25 anos. Sim. Ela também é tradutora de livros sobre trilogia analítica e escritora de 3 livros infantis muito lindos, baseados na trilogia analítica, né? Sobre o Malak, né? Ela escreve a história, desenha, pinta, diagrama, faz tudo. São 3 livros maravilhosos. Eu tenho os 3 em casa. E ela é voluntária da Associação Stop a Destruição do Mundo. Bem-vinda, Sari. Muito obrigado por essa entrevista. Eu gostaria de saber o seguinte, olha, nós estamos enfrentando uma decadência na educação em geral, né? Principalmente aqui no Brasil, tem havido coisas que não havia antes. Por exemplo, indisciplina escolar crescendo muito, agressões a professores, até físicas, né? Uma coisa que não havia antes no Brasil, né? Se mostra uma decadência, né? No ensino no Brasil. E também, o que agora, dentro do seu campo, o que eu acho interessante é o seguinte, que nós temos aqui muitos casos nas escolas de pessoas que aprendem português e elas aprendem a ler, mas elas não entendem o que elas estão lendo. Isso é chamado de analfabetismo funcional, né? E eu acho muito interessante porque na Escola de Línguas Millennium, das Faculdades Trilógicas, onde você leciona, os brasileiros que lá estudam, até adolescentes e tudo, eles aprendem finlandês, que é uma língua dificílima, sueco, alemão, português, não, né? Italiano, francês, aprendem a ler, escrever e entendem o que eles estão lendo, né? Até poesia e tudo. Aliás, a Finlândia tem poesias muito lindas que eu já li, tem poetas incríveis lá, né? Então,
Eu gostaria que você falasse um pouco assim, né? Como é que é esse método que é utilizado no Millennium para ensinar as pessoas a aprender rapidamente e bem um idioma? Olá, professor Ortiz. Olá, todo mundo participando. Primeiramente, agradeço pela essa oportunidade. E sim, falando da Millennium, onde se aplica o método Dr. Kepp, temos resultados muito interessantes em termos de aprendizado. E como você falou, existe muita inversão na sociedade. Então, essa decadência que todo mundo nota já é causado pelas filosofias de vida que estão invertidas. A própria ciência está invertida. As metodologias de ensino, infelizmente, também são invertidas. Então, às vezes, as questões da indisciplina têm o fator psicológico do aluno, mas também tem o método aplicado. E como o Dr. Kepp mostra, que praticamente seguimos os princípios aristotélicos na ciência e nas metodologias. E isso não está de acordo com a mente humana. Porque a mente humana capta as coisas por inteiro. E quando nós, no ensino, queremos fazer o contrário, do menor para maior, entra em colapso a mente das crianças. E eles começam a rejeitar aprendizado. Então, na Millennium, os alunos estudam assuntos inteiros. Então, eles aprendem contextos terapêuticos, onde tem uma dialética correta. Então, em vez de ter que aprender inversões, que a criança vai rejeitar, então, é ensinado assuntos desinvertidos, de modo desinvertido, permitindo que a mente funcione da forma correta. E dentro desse ensino também são trabalhados os bloqueios, então método terapêutico. A pessoa aprende idioma através de assuntos que ele se interessa, que ele quer saber o que está falando naquela frase, e quando consegue decifrar o assunto, dá uma alegria muito grande para a pessoa, como se ganhasse toda a aula um presente. Então, Ortiz fala muito de sem medo de ser feliz. Eu acho que as pessoas que estudaram idiomas, muitas vezes passavam por muito sofrimento, totalmente desnecessário. Então, pessoas falam, eu não gosto. Mas, claro, eu também não gosto de torcer a mente assim para o menor, principalmente quando a gente vê métodos que, assim, chamados métodos que ensinam pela gramática. Então, você vai lá, estuda a preposição, o artigo, você se sente mal. Mas quando que você se sente bem? Quando você conversa com um amigo, com o pai, com o tio, você tem uma conversa de assunto relevante. E os assuntos estudados na Millennium é principalmente assunto das artes, da psicoterapia, da filosofia, do meio ambiente, da metafísica. Então, são assuntos que os alunos falam, professora, pela primeira vez na minha vida, eu estudo numa escola que o que eu aprendo, eu aplico no dia seguinte no meu trabalho. Sabe que muitas vezes, professora Sari, eu cuido do jornal, né, da Millennium, e nós fizemos entrevistas com alunos, eles dizem que o único dia que eles se acalmam na semana é quando eles vão estudar na escola. É muito interessante isso, né? Alguns vão para se acalmar do estresse da semana, né? Você já notou isso nos seus alunos? Eu tenho uma aluna que me contou que ela estuda 2 vezes na semana, ela lidera uma equipe, e a equipe dela fala que nota que dia que ela começa com a aula de inglês na Millennium, as coisas na empresa fluem melhor. Então, quem estuda na Millennium vai se terapizando e vai ajudar
os seus membros de equipes, a família, se terapizar também, porque tem esse fator da consciência, da conscientização. Sabe que tem um dos entrevistados me falou, professora, é o seguinte, ele disse que nas outras escolas aprende-se assim, né? O verbo to be, I am, you are, não sei o que e tal. Ou então, João jogou papel no lixo, algo assim, que não tem utilidade nenhuma. E ele me falou de uma frase que ficou famosa na cabeça dele, que ele guardou, que é "Love is the only true feeling". Quer dizer, o amor é o único sentimento verdadeiro, né? Quer dizer, a diferença é muito grande, né, do assunto tratado, não é, professor? Isso. E você vê essa questão da gramática, ele já está dentro da língua. Então, o aluno aprendeu a língua, automaticamente ela aprende a gramática, ela não precisa focar nisso por si. Então, isso é da forma como nossa mente funciona. A criança aprende dessa forma. E aí depois, muitas vezes nas escolas, então vai colocando pessoa num processo de inversão do pensamento. Então, essa questão da desinversão na educação também é muito importante. Sabe que eu estudei aqui, nas escolas todas que eu estudei, só aprendi a gramática. Oração subordinada, sujeito, verbo, complemento, não sei o quê. E não era isso. Eu gostava de escrever, né? Meu pai era jornalista. Não é isso. Isso não me valeu para escrever. O que me valeu foi a leitura de grandes autores, que a gente, quando vai lendo, né? A gente aprende a gramática pela leitura, né? Não é necessário tanta gramática assim como eles ensinam. É isso que você diz que está invertido no ensino do idioma? Isso. E você falou dessa questão da leitura, né? Na Millennium, os alunos, então, eles leem textos do Dr. Kepp, porque é método dele, terapêutico, e às vezes, numa aula, faz leitura de um parágrafo, mas isso começa a despertar muito assunto com os alunos, porque à medida que eles vão se desenvolvendo, vão se conscientizando, eles são capazes de fazer mais conexões com aquele assunto estudado, principalmente se for assim tirado da metafísica, e eles aplicam aquele mesmo conceito universal. Por exemplo, vai estudar a questão da inversão. O que acontece na inversão? O ser humano vê o bem como mal e mal como bem. Então, por exemplo, a pessoa aprende lá que muitas vezes a pessoa rejeita a verdade, achando que é uma agressão, ou então rejeita amor, tem medo do amor, tem medo da própria felicidade, ou então procura coisas destrutivas, mau humor, pessimismo, prejudicar a saúde. Então, essas são as inversões. E depois eles começam a relacionar isso com a vida deles. Então, na minha empresa eu noto essa inversão. Esse colega de trabalho falou desta forma sobre só querer ganhar dinheiro, será que tem uma inversão aí? Aí eles conversam esse assunto que eles estão aprendendo. E isso se torna uma aula muito rica. E como você falou, as pessoas começam a compreender as coisas. Então, na Millennium, muitos alunos falam que, a partir desse conhecimento, eles começaram a entender o que está acontecendo no mundo. Por que o mundo está desse jeito? Porque todo mundo fica olhando o mundo meio apavorado, não dá para entender. E aí, conhecendo inversão, que oriunda da inveja, assim, o pecado original do ser humano lá, não querer ver o bem, não querer aceitar o bem, que faz com que ele comece a falar que o bem é o mal. Então, tratando desses assuntos, a pessoa se desenvolve intelectualmente, pessoalmente e na profissão. Parece que foi feita uma enquete, né, dentro da escola, né, sobre os benefícios dos alunos. Qual que foi o resultado dessa enquete? Bom, muita melhora na comunicação,
muita melhora na produtividade, muita melhora na alegria de vida. Também na questão da saúde, é muito bonito os relatos de cura de dor de cabeça, de asma, de rinite, de artrite, que a pessoa entrando no processo de conscientização, ela consegue cura, melhora na saúde física, porque nós somos uma só coisa. Então, essa energização pela terapia vai energizando também o organismo da pessoa e vai funcionar melhor, fica menos doente. E os relatos são muito bonitos, curas de intolerância à lactose, glúten, melhora na parte psíquica. E muitos casamentos também foram preservados. As doenças têm uma relação muito grande, né, com o nervosismo da pessoa, né? Eu até entrevistei uma vez um professor de gastroenterologia, né? E ele disse o seguinte, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, né? Então ele era da Associação Mundial. E ele disse que durante os bombardeios da Inglaterra, sabe, professora Sari, quando a Alemanha bombardeava a Inglaterra, havia pessoas que desenvolviam a úlcera úlcera perfurada em 24 horas, porque uma úlcera ela demora muito para se formando, para perfurar a parede da víscera, demora anos, né? E lá em 24 horas dava a úlcera e já perfurava. Se a pessoa não operada aí naquela hora, ela morre, porque o líquido extravasa do estômago, né? O líquido digestivo. Então, ele falou que o nosso aparelho digestivo é uma caixa de ressonância, ele usou esse termo, das emoções, né? Então, né, como esse curso a senhora está falando aí, que acalma a pessoa, né? Deve dar muitos resultados assim, realmente, na saúde física, né? Interessante. Então, esse estudo de psicossomática muito forte nas faculdades trilógicas, o Dr. Kepp, a doutora Cláudia foram muito pioneiros nessa área. Então, de certa forma, é uma excelente nova, porque se o meu doença física é causado por uma questão psicológica da minha atitude, eu tenho possibilidade de cura, porque no meu organismo tem tudo para recuperar, tem tudo o que eu preciso. Porém, eu preciso ver o que está impedindo essa cura, essa saúde. Então, o Dr. Kepp, na metafísica dele, ele sempre fala que o mal é a privação do bem. Então, a doença é a privação da saúde. Então, o que está impedindo essa saúde de funcionar normalmente? E aí são trabalhados esses aspectos na sala de aula, e quando a pessoa desbloqueia na matéria de estudo de idiomas, começa a conversar, sente a vontade de aprender, ao mesmo tempo ela vai desbloqueando em outras áreas da vida dela, principalmente na saúde, se for o caso, né? Porque é aplicado na parte de línguas, né, de idiomas, haveria uma possibilidade de utilizar esse método, na sua opinião, numa educação geral, né? No ensino de outras disciplinas, assim? Perfeitamente. Todas as matérias ensinadas na faculdades trilógicas, eles já usam os mesmos princípios. Sempre é ensinado maior para menor, de acordo com o aprendizado natural. E também, lembrando que nós temos a faculdade de pedagogia, onde um grande número de estudantes estão sendo treinados para ensinar de acordo com esses princípios. E já existem escolas fundamentais que aplicam a trilogia analítica com excelentes resultados com os alunos. Logicamente, como nós estamos tratando da desinversão, né, é um assunto para ser estudado, não é, professora Sari? Com carinho pelos nossos professores e tudo,
que vai ajudar muito na tarefa deles, né, de ensino. Isso mesmo. Então, todos os professores são muito bem-vindos. Temos cursos de pós-graduação, terapia em sala de aula, temos cursos mais curtos. Também, todas as pessoas podem estudar na Millennium. Nós damos aula a partir de 7 anos de idade. Então, tem as turmas das crianças, porque quanto antes a pessoa aprender da inversão, uma vida melhor ela vai ter. Então, se ela já começar a entender esse conceito, ela pode evitar muitos desastres, muitas doenças na vida dela. Então, convido que os pais dão uma olhada com carinho, coloca seu filho para estudar na Millennium, que vai ajudar muito você, porque hoje não é fácil de educar crianças, não é fácil para ninguém. E também, vem você experimentar como que pode ser feliz estudando inglês, francês, outros idiomas. Parece que é só vendo para entender, né? Não dá nem para explicar o negócio. Dá um resultado tão incrível, né? Sabe, professora, eu aprendi a tocar violão assim também. Quer dizer, vinha um amigo e falava, a música se toca assim. E eu aprendi a tocar aquela música. Depois vinha outro e falava, essa é assim. E vai aprendendo as posições, aprendendo tudo, né? E quando eu fui estudar no conservatório oficial, nossa, eu fiquei desesperado, porque a professora me colocou assim, olha, nós temos aqui a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, uma é 1/12 da outra. Eu fiquei desesperado. E até na música, então, né, se fosse aplicada essa metodologia do geral para o particular e não do particular para o geral, nós teríamos muito mais facilidade para ensinar e aprender música, né? Isso, então já é um problema que vem gerações e gerações. Vai ver que essa professora aprendeu com o professor dele desse jeito. Então é necessário conscientizar o que está errado nessa forma de ensino para poder corrigir, para todo mundo poder aprender com alegria. Olha, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pela sua entrevista. Você tem alguma coisa mais para acrescentar? Olha, nós temos que, para entrevistar a professora Sari, nós temos que fazer várias entrevistas, porque, olha, ela é também formada em ciências, né? Ela cuida da parte de ecologia e ambiente da faculdade, internacionalização, etc. Tem muita coisa, né? Hoje nós estudamos a parte do ensino de idiomas, né? Muito obrigado, professor. A senhora tem alguma mensagem para os nossos telespectadores? Eu queria também convidá-los para participar dessa campanha da desinversão do Brasil e do mundo. Vocês todos que estão nos assistindo têm, sim, um papel muito importante para ir se desinvertendo, ajudar as outras pessoas para entenderem o que é inversão, como que ele opera. Nós todos temos que estudar muito bem esse assunto para poder passar para o resto do mundo. É um tipo de missão, né, professor Ortiz? Todos estão convidados. Muito obrigado, então.